Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre lógica inserida então na disciplina de Matemática A do 10º ano do novo programa. Esta é então a segunda aula sobre lógica que vai incidir então no valor lógico de proposições. E para aferirmos sobre o valor lógico de uma proposição, temos aqui o seguinte: se uma proposição é verdadeira, dizemos então que tem um valor lógico verdade e representamos esse valor com um V. Se a proposição é falsa, dizemos então que tem um valor lógico falso e a representação é exatamente um F. Apenas aqui um pequeno à parte para vos falar ainda de outra notação que pode ser utilizada para nos pronunciarmos sobre o valor lógico de uma determinada proposição, que é no caso da proposição ser verdadeira. Eu vou colocar aqui outra cor. No caso da proposição ser verdadeira, representamos então esse valor lógico como 1, o algarismo 1, e no caso da proposição ser falsa, podemos representar o valor lógico através do algarismo 0. Quer dizer, esta segunda notação é uma notação mais universal, quer dizer, basicamente uma esterilização global. Isto porque, por exemplo, aqui em Portugal, se estivermos a falar de verdade, é um V, mas, por exemplo, em inglês, a verdade é true, e aí a representação seria com um T. E então, quer dizer, esta segunda representação através destes algarismos será uma representação mais global, apesar de eu já ter dado assim uma vista de olhos ao programa e apenas aparece esta primeira notação que eu vos falei aqui. No entanto, esta segunda pode aparecer e vocês ficam já avisados para tal. Se a proposição é verdadeira, pode ser representada pelo algarismo 1, que representa a verdade dessa proposição. O algarismo 0 representará então uma proposição falsa. Ok? Bem, visto isto, vou então fazer aqui um exercício prático que consiste no seguinte: indica então o valor lógico de cada uma das seguintes proposições. Ou seja, nós temos aqui uma série de proposições e vamos ter que avaliar o valor lógico de cada uma, ou seja, dizer basicamente se a proposição é verdadeira ou falsa, usando depois para notação o V e o F. V no caso de ser verdade, ou seja, o valor lógico ser verdade, e F no caso do valor lógico ser falso. A linha A: menos 3 menos 5 igual a 8. Isto obviamente que é falso. É falso porque menos 3 menos 5 seria igual não a 8, mas sim a menos 8. Segundo caso, aqui temos então 1/2 mais 1/3 igual a 2/5. Mais uma vez aqui temos uma proposição falsa, né, cujo valor lógico será falso, porque 1/3 mais 1/2 não é igual a 2/5. 1/3 mais 1/2, nós, para fazermos operar aqui com a soma de frações, não somamos os numeradores e os denominadores. Obviamente teríamos que fazer a redução ao mesmo denominador, multiplicando esta fração por 3, o numerador e o denominador, e multiplicando esta segunda por 2, né? Obtemos então 3/6 mais 2/6, o que seria igual então a 5/6, o que será diferente de 2/5, ou seja, esta proposição, aqui na linha B, é falsa, tem um valor lógico falso. Terceiro caso, cuidado aqui com esta expressão, como está escrita, porque podemos interpretar isto de duas formas: 2/3 a dividir por 7, ou então 2 a dividir por 3/7, o que seria diferente, né? Mas, visto aqui onde está este nível da fração, este primeiro aqui eu vou considerar que isto é 2 a dividir por 3/7. Fazendo então aqui o cálculo, 2 a dividir por 3/7, quer dizer, a divisão é a multiplicação pelo inverso, ou seja, 2 a dividir por 3/7. É a mesma coisa que eu ter 2, em vez de dividir, multiplico pelo inverso 3/7, que seria 7/3. Então, fazendo aqui a operação de multiplicação, né, multiplico os numeradores e multiplico os denominadores, ficaria com 2 vezes 7, que é 14, sobre 3, ou 14/3. Então, esta proposição na linha C tem um valor lógico de verdade. Então, vou representar com V.
A linha D, 2 ao cubo mais 2 à quinta é igual a 2 à oitava. Quer dizer, esta proposição é falsa, porque a soma de potências com a mesma base não goza desta regra. Quer dizer, esta regra seria aplicável se, em vez da soma, tivesse um produto, onde aí manteria a base 2 e adicionaria os expoentes, 5 mais 3 igual a 8, mas isso fosse um produto, não o caso de ter uma soma. A linha E, 3 menos a raiz de 2 menos 2 é igual a 1 menos a raiz de 2. Vamos ter que fazer aqui alguns cálculos. Este menos é como se tivesse aqui menos 1 e aplica propriedade distributiva, ficaria então com menos 1 vezes a raiz de 2, que é menos a raiz de 2, tudo bem. E depois menos 1 vezes menos 2 seria mais 2, 3 mais 2 seria 5 e não 1, ou seja, esta proposição é falsa. Linha F, 2 elevado a menos 4 é igual a menos 8. Esta proposição, novamente, é uma proposição cujo valor lógico é falso, porque 2 elevado a menos 4 não é igual a menos 8. Eu aqui nem sequer preciso fazer cálculos, porque poderia logo pegar aqui na ideia que uma potência, sendo a base um número positivo, que é o caso de ter 2, né, como se tivesse mais 2, a base é positiva, qualquer potência cuja base seja positiva, o valor dessa potência é sempre positivo, ou seja, seria impossível eu aqui obter um número negativo, independentemente, obviamente, depois do cálculo. Podia logo dizer que era falsa, sem sequer fazer um único cálculo, tocando nesta ideia que uma potência de base positiva tem sempre um valor positivo. Depois, na linha G, diz-nos o seguinte: 4 é o máximo divisor comum dos números 12 e 16. Nós, para avaliarmos o caráter lógico, o valor lógico desta proposição, teríamos então que calcular o máximo divisor comum destes dois números, 12 e 16. Ou então, temos duas formas para fazer isto. Podemos então achar os divisores, todos os divisores, de 12 e 16, né? Ou então, este segundo caso que eu farei aqui, será fazer a decomposição do 12 num produto de fatores primos, dividia por 2 dava 6, dividia por 2 dava 3, dividia por 3 e dava 1, aplicava a mesma estratégia de decomposição ao 16, dividia por 2 dava 8, dividia por 2 dava 4, dividia por 2 dava 2 e dividia por 2 dava 1. Depois encontraria aqui nos fatores comuns, apenas são o 2, aquele que tem menor expoente, que seria este. Eu aqui teria então 2 ao quadrado, aqui teria 2 ao cubo, como eu quero o máximo divisor comum, escolheria então a fatorização, os fatores iguais que têm menor expoente, ou seja, o máximo divisor comum seria então 2 ao quadrado, que é igual a 4, máximo divisor comum entre 12 e 16, é exatamente igual a 4. Ou seja, esta proposição tem um valor lógico de verdade. A linha H, 40 é o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 10. Esta proposição tem um valor lógico falso, porque, quer dizer, facilmente encontramos um múltiplo, né, menor do que 40, comum entre 4 e 10, que seria, por exemplo, 20. 4 vezes 5 é igual a 20, 10 vezes 2 é igual a 20, ou seja, 20 é um múltiplo comum a 4 e a 10 e inferior a 40, logo 40 não pode ser o mínimo múltiplo comum entre estes dois números, daí esta proposição tem um valor lógico falso. A linha I, a soma dos números primos que pertencem ao intervalo fechado de 1 a 9 é um número primo. Para avaliarmos esta questão, vamos então fazer a soma dos números primos contidos neste intervalo e vamos verificar se essa soma é ou não um número primo. Se for, esta proposição terá um valor lógico de verdade. Se não for, ou seja, se soma não for um número primo, esta proposição tem um valor lógico falso. E então convém aqui ter algum cuidado com os números primos. Quer dizer, o intervalo está fechado em 1 e em 9, quer dizer, 1 pertence ao intervalo, 9 também. 1 é primo? Não, cuidado, 1 não é primo. O primeiro primo neste intervalo seria o 2,
então vou adicionar 2, o próximo primo dentro do intervalo seria 3, mais o próximo primo 4 não é, porque é divisível por 2, seria 5, 6 também não é, porque é divisível por 3 e por 2, além dele próprio, e 1, cuja condição necessária para ser primo será apenas ter 2 divisores, ele próprio e também o número 1, ou seja, o 6 não é primo, porque assume mais divisores, além dele próprio 1, o 7 é primo, o 8 não é primo porque é par, né? Qualquer par diferente de 2 não é primo, e o 9 pertence ao intervalo, mas não é primo porque o 9 também é divisível por 3. Quer dizer, então, neste intervalo, os números primos contidos neste intervalo seriam 2, 3, 5 e 7, operacionalizando aqui a soma. Quer dizer, 2 mais 3 dá 5, 5 e 5 dá 10, mais 7 dá 17. E 17 é um número primo. Sendo assim, esta proposição tem um valor lógico de verdade. A linha J. A área de um triângulo equilátero que tem perímetro 6 é a raiz de 3, ou seja, vamos então calcular a área de um triângulo equilátero cujo perímetro é igual a 6 e verificar se essa área tem um valor exatamente igual a raiz 3. Se o valor dessa área for raiz 3, a proposição tem um valor lógico verdadeiro, né? Verdade. Se a área for diferente da raiz 3, a proposição terá um valor lógico falso. Então vamos pensar assim aqui num triângulo, né? Atenção que o triângulo é um triângulo equilátero, ou seja, os 3 lados são iguais e dão-nos a informação que o perímetro é igual a 6. Eu penso que é isso, exato, o perímetro é igual a 6. Se o perímetro é igual a 6 e se o triângulo é equilátero, quer dizer que o lado é exatamente igual ao perímetro a dividir pelo número de lados, né, que seriam 3, porque são todos iguais, ou seja, 6 terços, o que seria exatamente igual a 2, quer dizer que cada lado tem uma medida igual a 2 unidades de medida. Teremos então que efetuar o cálculo da área deste triângulo e nós sabemos que a área de um triângulo, né, é exatamente igual à base vezes a altura sobre 2. Atenção que a altura será esta medida aqui, ok? Aqui estará a minha altura. Um exemplo podia também ser esta, né? Desde que fosse do vértice mais afastado, numa direção perpendicular relativamente ao lado que eu estou a considerar como base. A base, vou considerar então a base do triângulo esta medida 2, quer dizer que sei que a base é exatamente igual a 2 unidades e apenas preciso de encontrar o valor da altura. Bem, para encontrar o valor da altura eu teria aqui algumas hipóteses, podia passar em trigonometria porque este ângulo é 60 graus, seria 180 a dividir por 3, mas vou fazer de outra forma, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando então o teorema de Pitágoras a este triângulo aqui, que é retângulo, ok? Vou identificar aqui assim esse triângulo retângulo. Sei que aqui é 2, a hipotenusa deste triângulo retângulo será 2. Aqui está a altura que eu quero calcular e este cateto aqui do triângulo é exatamente igual a 1, porque a altura num triângulo equilátero, quer dizer, divide a base em 2 segmentos geometricamente iguais, com a mesma medida, ou seja, metade de 2 é exatamente igual a 1. Aplicando então o teorema de Pitágoras, nós temos então, o que é que nos diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, então 2 ao quadrado, será igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a quadrado mais 1 quadrado. Resolvendo então esta equação em ordem A, de forma a identificar o valor de A neste contexto, eu ficaria com A quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4, e aqui, quer dizer, mais, ao trocar de membro, não é? Fica menos, ou seja, no fundo eu estou a subtrair uma unidade a ambos os membros. Isto quer dizer então que será equivalente a dizer que A é igual, quer dizer, 4 menos 1 é igual a 3, e depois aplicávamos a raiz quadrada a ambos os membros, e temos então que a altura do nosso triângulo é exatamente igual a raiz 3. Vamos então agora proceder aqui ao cálculo da área do triângulo, porque já temos a altura assim como a base, quer dizer que a área do triângulo será a base, que é igual a 2, vezes a altura que está aqui calculada, que é a raiz quadrada de 3, a dividir então por 2, quer dizer, estes dois cancelam-se e a área é exatamente igual a raiz de 3,
Logo, esta proposição aqui na linha J tem um valor lógico de verdade. Ok? Bem, e com isto está então terminado este vídeo. Atribuir o valor lógico de uma proposição é identificar se essa proposição é verdadeira ou falsa. Depois, obviamente, que no desenvolvimento das questões poderão estar outros conteúdos envolvidos, como vimos aqui, operações, máximo divisor comum, números primos, áreas, perímetros, quer dizer, podem estar muitos conteúdos envolvidos quando vos pedem para avaliar o valor lógico de uma determinada proposição. Fica então concluído este vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchau.